Isso mostra que quando nós vivemos conforme a palavra de Deus, quando nós aceitamos obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo, nós podemos testemunhar do que Ele é capaz de fazer e podemos falar isso com muita credibilidade, com muita garantia, com muita certeza, não porque alguém falou, mas é porque a palavra está dentro de nós e nós temos autoridade e credibilidade para falar sobre o poder de Cristo na vida de uma pessoa. Cristo é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. Nós somos um só com Ele. E um só não é eu e Jesus um só. Sou eu, você, nós temos uma unidade com Cristo. E Cristo tem uma unidade com o Pai. Logo, se nós temos uma unidade com Cristo, temos uma unidade com o Pai, com o Espírito. Quem nos une ao Pai, ao Filho, é o próprio Espírito de Deus que habita em nós, que habitava em Cristo também. O Espírito do Senhor está sobre mim, olha que coisa linda. E agora Ele está dentro de nós aqui para nos fazer cumprir com a vontade do... Muito bem, meus irmãos, estamos aí iniciando mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o pastor Paulo Henrique Vendrabeto, CGADB 59587. Antes de nós iniciarmos nossa aula, pedimos gentilmente que você se inscreva no canal, clica aí no sininho para que quando a gente gravar nossos vídeos, você receber de primeira mão aí, tá bom? Deixe o seu like, deixe o seu dislike, faça o seu comentário, aquilo que você achou que precisa aí de um ajuste, coloque para nós aí, para nós saber o que a gente tem que ajustar, tá bom? Compartilhe esse vídeo, de repente Deus quer falar com alguém através de você, compartilhando esse vídeo. Se você sentir vontade de compartilhar esse vídeo com alguém ou compartilhar no seu canal, faça isso. Compartilhe no Facebook, no Instagram ou no próprio YouTube. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós estamos aí estudando esse trimestre sobre uma visão ou a forma como João descreve Jesus através dos seus escritos ali no Evangelho, segundo escreveu João. Por isso o tema do nosso trimestre é o Verbo se fez carne, né? Nós falamos aí sobre essa introdução da nossa apostila. Falamos sobre o Verbo que se tornou carne. Na segunda aula falamos sobre o novo nascimento, que é uma regeneração feita pelo Espírito Santo. Falamos sobre a verdadeira adoração, Jesus o pão da vida que foi partido por nós, a verdade que liberta, Jesus é essa verdade. Falamos em Jesus como o bom pastor, como a porta das ovelhas. Falamos em Jesus como a ressurreição e a vida. Falamos sobre uma lição de humildade que Jesus dá quando Ele lava os pés dos seus discípulos. Falamos como Jesus o caminho, Jesus a verdade e Jesus a vida, né? E na lição passada nós falamos sobre uma promessa do Pai validada ou revalidada por Senhor Jesus, que é a promessa do Espírito Santo. Vos mandarei, vou rogar ao Pai para que Ele mande outro Consolador para que esteja convosco. E na lição de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 17 de João, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos, baseado no que está escrito no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler o 1, 2 e 3 e depois a partir do 11 até o versículo 17. Diz assim o versículo 1 do capítulo 17 de João. E Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. A partir do versículo 11 diz: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou.
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como nós falamos aqui, nós vamos fazer um breve resumo da nossa 11ª lição sobre esse trimestre, o Verbo se fez carne, baseado no Evangelho de João. Já estamos lá no capítulo 17, e esse capítulo descreve uma oração chamada comumente de oração sacerdotal, que é uma oração que Jesus fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação. Ele ora pelos seus discípulos e também ora pelos cristãos que viriam a crer no futuro próximo. Bom, quando Jesus faz essa oração acerca da sua glorificação, é muito legal, porque João, essa visão que João tinha, né? Ele pega aqueles detalhes que alguns outros evangelistas ali não captaram, porque estavam focados no Messias, estavam focados em dar uma resposta a alguém, estavam focados em escrever algumas coisas que foram necessárias e são necessárias. Era uma revelação que Deus tinha dado para um, para outro, mas para João Deus deu uma revelação bem mais, eu acredito assim, bem mais gostosa, né? É aquilo que a gente gostaria de ter tido, essa revelação, se a gente estivesse lá. Ele vê Jesus como o próprio Deus ali presente. E aí, quando Jesus faz essa oração, possivelmente a oração mais elevada que Jesus fez ali, no capítulo 17, do verso 1 até o 26 ali, que trata dessa oração, a gente vai ver que logo no começo Jesus diz assim: e Jesus falou essas coisas. No início do texto que nós lemos, no versículo 1. Essa frase que Jesus falou essas coisas, está remetendo ali porque nós estamos no mesmo lugar ainda que Jesus preparou a ceia, que ele ceiou com seus discípulos e todo aquele acontecimento. Está ali no mesmo lugar em que ele lavou os pés de Jesus, dos discípulos. Ele está ali no mesmo lugar em que ele falou essas coisas. Ele disse assim: eu não vos deixarei órfão, e vocês não vão ficar desprovidos. Eu vou solicitar o Pai para que o Pai envie outro Consolador para que esteja com vocês até a consumação dos séculos. Então, quando ele está falando sobre essas coisas, né, o início do capítulo 17, Jesus falou essas coisas, está falando sobre a promessa do Espírito Santo que ele garantiu com os discípulos, que eles não ficariam largados, não ficariam sem assistência, que o Espírito Santo viria sobre eles. Certamente que nós estamos falando do mesmo local, e é tão bonito a gente imaginar Jesus ali servindo a ceia, e Jesus ali lavando os pés dos discípulos, e Jesus ali se despedindo deles, falando sobre a promessa: eu vou, mas o Pai vai mandar o Consolador para vocês, vocês não vão ficar desamparados, vocês não vão ficar desprovidos sem a presença divina. E agora ele pega e fala assim: agora eu vou fazer uma oração com vocês. E nessa oração ele começa aí a falar sobre essas coisas, e aí é tão profunda essa oração, porque alguns costumam dizer que essa oração é chamada de oração intercessória, né? A oração que Jesus intercede, ou oração sacerdotal, a oração em que Jesus abençoa aí os seus discípulos, ou às vezes uma oração de consagração. Alguns dizem é o momento em que Jesus torna aqueles discípulos aptos para dar continuidade ali nessa tarefa. Então são 3 partes nessa oração. A primeira parte que ele ora sobre si mesmo, que vai do versículo 1 ao versículo 8. Depois ele intercede pelos seus discípulos, do versículo 9 ao 19. E por fim ele faz uma oração pela igreja que viria ainda, a igreja futura, no versículo 20 a 26. Ou seja, ele orou por mim e orou por você. Jesus orou por nós. Que maravilha! Muito bem. Quando Jesus faz essa oração pela sua glorificação, havia um significado bem mais profundo aí, porque não estava se tratando de um ato egoísta de Jesus, como nós já falamos. Ele estava plenamente ciente do seu ministério. Ele sabia da finalidade da sua missão na terra. Ele sabia que ele tinha que passar pela cruz. Então, quando ele tem essa conversa direta com o Pai, Jesus declara: é chegada a minha hora. Ele está se referindo ao momento em que o Pai o glorificaria através do seu sacrifício na cruz do Calvário.
Ele não era um ato egoísta, me glorifica. Não, ele está falando assim, olha, a minha glória, a glória vai ser eu cumprir com o meu propósito, a glória vai ser eu me oferecer em sacrifício para que o propósito do Pai seja realizado. Então o nosso Senhor Jesus, ele diz assim, glorifica teu filho, que também o teu filho glorifica a ti. João 17:1. Que tipo de glorificação é essa que Jesus está falando? Ele está falando daquela glorificação mediante a sua morte. O mundo, a partir da sua morte, conheceria a vida eterna. Seria a sua morte, o seu sacrifício seria oferecido a todas as pessoas que aceitassem Jesus como seu Salvador, ou o Salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido, né? Então Jesus seria reconhecido ou conhecido pelo mundo afora, por não só naquele momento, mas por todas as eras. Veja, já estamos aí 2000 e tantos anos à frente de quando isso aconteceu, e ele seria reconhecido aí, glorificado, reconhecido como Filho de Deus e como Salvador do mundo. Ele é o meu e o teu Salvador, tá bom? Reconhecidamente como nosso Salvador. Nessa oração, Jesus, no versículo 5, diz assim, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória está relacionada à divindade de Jesus, né, do nosso Senhor, como o verbo vivo, ou o verbo divino, né, antes da sua encarnação. Então, na realidade, que Jesus solicita a glorificação mútua com o Pai. Somente alguém como Jesus, como Filho de Deus, poderia fazer esse tipo de oração, pedindo glorificação e honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Quem poderia fazer um tipo de oração dessa se não fosse o próprio Jesus? Então essa declaração vai evidenciar essa divindade de Jesus ao revelá-lo um com o Pai. Ele e o Pai é um. Então, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador agora que confessa, se arrepende dos seus pecados, ele vai receber de Jesus a vida eterna. E não só recebe a vida eterna, mas ele também vai conhecer pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Versículo 3. Então esse é o propósito, né, dessa glorificação, para que as pessoas possam conhecer o Pai através de Jesus Cristo. Coisa linda isso. Em seguida Jesus vem e faz uma oração pela proteção dos seus discípulos, a partir do versículo 4 ao versículo 8. Ele diz assim, Jesus começa ali do versículo 4 ao versículo 8, Jesus começa a apresentar um relato aí ao Pai sobre tudo que ele realizou durante o seu ministério da terra, como se fosse uma prestação de contas, vamos dizer assim. E no versículo 6 ele intercede agora pelos seus discípulos. E o que ele está pedindo pelos seus discípulos? Ele está pedindo unidade dos seus discípulos. Ele está pedindo que uma vez que esses discípulos seriam responsáveis por continuar a obra que Jesus estava iniciando ali naquele momento, então ele diz para o Pai que os seus discípulos foram pessoas que o Pai deu para ele. Esses homens que do mundo o Senhor me deu, era teu e o Senhor me deu. Versículo 6. Jesus aqui revela que esses discípulos pertenciam ao Pai e que o Pai deu a eles. Eram teus e tu me deste. E aí eram teus, estavam no mundo. E tu me deste para que eu pudesse dar a ele vida eterna. E eu falei para eles sobre a vida eterna. E eles entenderam a sua palavra. Jesus diz assim, eles guardaram a tua palavra. A segunda parte do versículo 6. Então, ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu pesadamente nesses homens e esses homens se mostraram fiéis àquilo que Jesus ensinou
se mostraram que entenderam que ele de fato era um com o Pai, mostraram que eles entenderam de fato o projeto do reino e mostrou que eles realmente estavam prontos para prosseguir com a missão de evangelização que Jesus tinha começado para a salvação da humanidade. Então os discípulos receberam a palavra, apesar de algumas ocasiões, como nós vimos anteriormente, os discípulos tiveram dificuldades aí para compreender completamente o que Jesus estava ensinando, mas as recordações daquilo que Jesus tinha falado seriam reavivadas pelo Espírito Santo quando eles receberam, teria sido reavivadas pelo Espírito Santo quando eles receberam o poder no dia de Pentecostes, permitindo assim que eles pudessem entender tudo aquilo que Jesus tinha falado e difundir aquilo que Jesus tinha falado e que eles tinham aprendido com o mestre pelo mundo afora. Então no versículo 6 Jesus se referiu ao Pai afirmando que seus discípulos mantiveram a mensagem recebida, ou seja, eles guardaram a tua palavra. Tudo aquilo que eu ensinei está no coração deles. Isso mostra que quando nós vivemos conforme a palavra de Deus, quando nós aceitamos obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo, nós podemos testemunhar do que ele é capaz de fazer e podemos falar isso com muita credibilidade, com muita garantia, com muita certeza, não porque alguém falou, mas é porque a palavra está dentro de nós e nós temos autoridade e credibilidade para falar sobre o poder de Cristo na vida de uma pessoa. Jesus, no versículo 14, ele afirma: dei-lhes a tua palavra e o mundo odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. É importante a gente prestar atenção aqui nesse termo mundo, porque o mundo pode ser traduzido como o universo criado, pode ser traduzido aí como a humanidade, mas o Jesus aqui está se referindo sobre um sistema espiritual governado por Satanás. O mundo que ele fala aqui não são as pessoas, são as operações que o inimigo faz, utilizando todos os recursos para que o evangelho não cresça, para que a obra não desenvolva, para que a palavra não chegue ao coração de alguém, como certamente muitas vezes você também já fez isso, que poderia ter falado de Jesus para alguém, mas alguma situação ao redor fez com que você recuasse. Muitas vezes você pensou em mandar um vídeo desse para alguém e você recua. E muitas vezes você pretende falar de Jesus para uma pessoa, uma situação complicada, e aí de repente você recua. E por que será que você recua? Jesus disse que o mundo odiou aqueles que levavam a palavra. Certamente você também está sendo odiado pelo mundo, pelo sistema mundano, pelo que Satanás e seus anjos fazem por aí. E eles tentam impedir que esse evangelho chegue. Então, quando o apóstolo Paulo descreve aí esse mundo como governo espiritual maligno em Efésios capítulo 2, e verso 2, por conseguinte o nosso Senhor Jesus deseja que o Pai guarde os seus discípulos do sistema mundano, desse sistema maligno que está por aí, que é incompatível com o evangelho, porque o sistema do mundo está sob influência do príncipe desse mundo. Por isso que o sistema do mundo não serve para quem leva o evangelho. Jesus ora e ele está dizendo assim: Pai, protege essas pessoas que o Senhor me deu do sistema que o mundo está oferecendo. Protege eles das músicas, dos vídeos, da internet, das coisas que não te agradam. Pai, protege eles para que eles possam ser testemunhas eficazes da tua palavra, para que eles sejam movidos pelo teu Espírito quando estiverem ali levando ou ministrando a palavra. Então Jesus faz essa oração maravilhosa pelos seus discípulos. Na sequência, Jesus então vem a orar por aqueles que viriam a crer no futuro. Jesus é maravilhoso, porque ele não estava só pensando nele ou pensando naqueles que estavam ao seu redor, mas ele estava pensando em mim e pensando em você também. Então, nessa terceira parte aí da sua súplica, Jesus pede pela unidade da igreja. Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica, orgânica, de igreja, como nós entendemos lá, no nosso caso,
não é só uma unidade como nós somos assembleianos. Não, não é só isso. Isso também, mas não é só isso. Não é só sobre nós praticamos a mesma coisa, nós fazemos, levamos a mesma mensagem, temos a mesma doutrina. É isso também, mas não é só isso. Jesus estava intercedendo pela uma unidade espiritual do seu povo. Então Jesus tinha um anseio, ele pede para o Pai, ansiava por uma união verdadeira, genuína, e ele coloca a comparação de como ele queria que nós fôssemos, tivéssemos essa unidade. Ele fala assim, como tu e eu. Tal como existe entre Jesus e o Pai. Ele queria que a igreja também entrasse nessa unidade, que a igreja fizesse parte dessa unidade. Essa foi a súplica de Jesus, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, versículo 21 do capítulo 17. Então essa oração por unidade, ela tem um propósito. Qual é o propósito da unidade da igreja? Então, conforme essa intercessão de Jesus, ele diz aqui, ó, por que a igreja tem que ser unida espiritualmente? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é a explicação de Jesus no versículo 21. Então, assim, a igreja ela vai revelar essa unidade espiritual com um Cristo por pelo menos 4 motivos. O primeiro, essa união essencial dos salvos, ela vai mostrar que nós somos membros do corpo de Cristo. Somos um com Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. Nós somos um só com Ele. E um só não é eu e Jesus um só. Sou eu, você, nós temos uma unidade com Cristo. E Cristo tem uma unidade com o Pai. Logo, se nós temos uma unidade com Cristo, temos uma unidade com o Pai, com o Espírito. Quem nos une ao Pai, ao Filho? É o próprio Espírito de Deus que habita em nós, que habitava em Cristo também. O Espírito do Senhor está sobre mim. Olha que coisa linda. E agora ele está dentro de nós aqui para nos fazer cumprir com a vontade do Pai. Então, o primeiro ponto essencial aqui é que somos membros do corpo de Cristo. Por isso precisamos dessa unidade. O segundo ponto essencial dos salvos é porque nós precisamos ter um conhecimento crescente sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E é só unidos que vamos alcançar esse conhecimento. Outro ponto, ou o terceiro ponto essencial dos salvos, é o desenvolvimento do Espírito, dos frutos do Espírito. Esse fruto do Espírito a gente só consegue aplicá-lo em outra pessoa. Não todas as ações do fruto do Espírito estão direcionadas a alguém, por isso precisamos ter essa unidade. E a união dos salvos é essencial também para manifestar a glória como filho de Deus que somos e detentores de algo que o mundo não tem, que é a vida eterna. A vida eterna está em nós e nós emanamos essa vida eterna quando levamos a sua palavra. Por isso é interessante e essa oração de Jesus, quando ele pede essa unidade, eles precisam estar entre eles unidos e unidos também conosco, comigo e com, no caso, com Cristo e com o Pai. Nós precisamos estar unidos com Jesus e com o Pai. E a oração dele é essa: eu quero que eles estejam unidos como eu estou unido a ti e eles estejam unidos a mim. Eu e eles somos um, assim como eu e o Senhor somos um, e nós todos somos uma unidade. A oração por encorajamento a essa unidade que Jesus faz no verso 21 e 22, Jesus roga que os seus discípulos sejam incentivados a manter essa unidade com ele. A crença em Jesus como único e suficiente Salvador é a principal razão dessa unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, se essa unidade de fé, sem essa unidade de fé, o nosso testemunho ele vai perder completamente a credibilidade. Como que eu vou falar de algo que eu mesmo não sei?
Como eu vou falar do poder de Cristo se eu não recebi dele nada? Como eu vou falar do amor de Cristo se eu não amo o meu próprio irmão? Como eu vou falar que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão? A unidade está diretamente relacionada com a pregação do Evangelho. Eu não posso levar o Evangelho para alguém que o Evangelho é a boa notícia se eu estou reclamando, se eu estou lamentando, se tudo para mim está dando errado, se tudo... Então eu não estou conectado com o Pai. Porque no mundo nós temos aflição, mas Jesus tem que ter bom ânimo. Porque Jesus já venceu o mundo, nós temos uma herança na eternidade. Nós temos algo esperando para nós depois desse mundo. Esse mundo aqui é um negocinho muito pequenininho para a gente ficar preso nisso aqui. O nosso alvo é o céu, o nosso projeto é a eternidade. E nossa missão aqui na terra é trazer mais pessoas para que vivam essa unidade conosco, para que sejamos um com o Pai daqui uns dias na eternidade. Amém? Glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós vimos aí essa pequena reflexão sobre a unidade da igreja e estamos aqui já encerrando, né, nosso resumo aqui dessa aula. E é extraordinário perceber como que a oração sacerdotal de Jesus continua a ressoar nos dias de hoje, né? Parece que é necessária ainda. Eu acredito que talvez Jesus, se estivesse na nossa igreja, na igreja que você congrega e que eu congrego, talvez ele tivesse que fazer essa oração por unidade, né? Para nós, né? Então que Deus possa usar essa lição para que nós possamos ouvir essa oração de Jesus agora, ouvirmos a cada dia sobre essa necessidade de unidade da igreja. E nós somos a igreja que Jesus pediu unidade. Talvez ele soubesse que a gente teria dificuldade, né, dessa unidade, por isso ele pede. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Isso é um privilégio que deve nos manter aí bem ciente da nossa função no reino de Deus. É por isso que nós temos uma responsabilidade de apresentar um entusiasmo para testemunhar com coragem esse evangelho do reino. Vamos revelar a obra de Jesus, vamos mostrar para o mundo o que ele fez na cruz do Calvário, vamos mostrar como ele perdoou os nossos pecados, transformou a nossa vida e que ele também é capaz de perdoar pecados ainda, ele é capaz ainda de transformar vidas, pessoas, ele é capaz de entrar no seu ser, transformar a sua forma de pensar, mudar tudo sobre o que você sabe sobre ele e a ponto de você ser um com Cristo e ser um com o teu irmão da igreja. Que Deus abençoe a cada um e que você possa se sentir um pouco mais encorajado nessa unidade da igreja por essa oração que Jesus fez. E ele está sendo glorificado, os seus discípulos levaram essa palavra adiante e agora está conosco, está comigo, está com você esse trabalho de evangelizar. Compartilhe esse vídeo com alguém, certamente alguém precisa ouvir essa palavra, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos que estão vendo esse vídeo agora. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.